fazendo de Teresina, não, né? Ah, é. Eu confesso que eu tinha esquecido, né? Eu Não, vou, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou entrar com assunto novo, eu já estava preparado para isso, e vou reforçar essa análise mais para frente, né? Quando a gente tiver uma folguinha, tá bom. ficou faltando analisar as questões sociais, as questões de gestão, né? Foi, A gente falou das questões econômicas e tudo mais. foi. E é até bom que eu faça essa análise mais perto da prova, porque é uma forma da gente reforçar esse conteúdo, que eu quero crer que seja o conteúdo mais, digamos, mais difícil, né, até agora, né, da Sim, nossa programação. Então, é bom que a gente reforce perto da prova, que seria um modo da gente estar recapitulando, tá certo? Bom, então, é o seguinte. Hoje eu vou falar de um assunto que eu conheço com muita propriedade, vamos dizer assim. Eu vou falar dos centros urbanos. Na sequência, eu vou falar de projeto de de intervenções urbanas, e vou falar de parcerias público-privada, tudo, e de zonas urbanas, projetos de zonas urbanas, e tudo isso são assuntos que compreende a unidade 3, seções 1 e 2, tá? Só para vocês poderem terem um acompanhamento. Bom, os centros urbanos, né, eles estão normalmente associados aos centros históricos, né? Eu digo normalmente porque tem situações que o centro urbano não coincide mais com o centro histórico, tá? A dinâmica das cidades faz com que, às vezes, haja um certo deslocamento, tá certo? Ou então, quando se cria um outro polo tão forte em termos de relações urbanas quanto o centro urbano histórico, né? É o caso, por exemplo, de Fortaleza, né? Fortaleza tem o centro histórico e tem a aldeota, né? A aldeota hoje tem uma dinâmica urbana, ou seja, é um polo que tem atratividades muito forte. Eu diria mesmo, não tão forte quanto o centro de Fortaleza, o centro histórico. É como se a cidade tivesse dois centros, né? É um centro sendo esvaziado, o centro histórico, e um centro dinâmico sendo alimentado. No caso de Teresina, por exemplo, o nosso centro gravitacional da cidade, ou seja, se eu tivesse que pegar a cidade por um ponto, levantar a cidade e ela ficasse em equilíbrio, não ficasse pendente para um lado nem para o outro, hoje eu pegaria a cidade aqui nessa região do Riverside, né? A dinâmica urbana ela está vindo nessa direção claramente, né? Isso é perceptível pela presença das agências bancárias, dos shopping centers, mas também de comércio de rua, de serviços, de igrejas, né? Há uma tendência de mudança da dinâmica de centro urbano. Todavia, o centro histórico continua lá na mesma posição de quando a cidade nasceu. São Paulo, a mesma coisa, né? Qual o centro de São Paulo? Existe o centro histórico, mas existe a Paulista, né? Então, a Paulista hoje demanda um movimento de metrô, de ônibus e tudo mais, maior que o centro histórico, bem maior, né? Então, o centro de São Paulo hoje seria a Avenida Paulista, é,
normalmente, as pessoas, pela questão da identidade cultural, continuam identificando o centro como centro histórico, né? Mas há em termos de dinâmica, vão surgindo outros centros. Em São Paulo, hoje, a região da Faria Lima é uma área que está fortemente candidatável a substituir a Paulista, né? Hoje a gente já tem alguns fenômenos de esvaziamento da Avenida Paulista. E a área da Faria Lima é que hoje tem grande visibilidade. As empresas destes tempos atuais, as empresas de tecnologia, por exemplo, a Google e tantas outras, estão todas na Faria Lima já. Não estão mais na Paulista, né? Mas na Paulista persiste a sede dos grandes bancos, dos grandes centros financeiros e das grandes corporações, né? Então, hoje, a Paulista é mais forte que a Faria Lima, mas uma tendência de que a Faria Lima venha a ser o novo centro dinâmico da cidade de São Paulo. Eu não vou usar o centro da cidade por questão histórica. Então, esses centros históricos, por uma série de razões, eles tendem a um esvaziamento, né? Isso acontece nas cidades de porte médio, inclusive, de porte grande, principalmente, as metrópoles, então, essas nem falar, né? Então, centro é um termo que a gente tem que relativizar, né, nesse nosso dicionário de urbanismo, né? Então, centro seria uma determinada parte da cidade que polariza muitas atenções, né? Lá acontecem diversas atividades que faz com que pessoas de toda a cidade recorram àquele espaço para usufruírem algum tipo de atividade, né? Seja essas atividades de serviços bancários, cartoriais, serviços da justiça, serviços públicos, o que for. Então, no centro da cidade, uma das características é circular pessoas de toda a cidade, né, da periferia, dos bairros os mais diversos, e muitas vezes também pessoas das cidades vizinhas e de outros estados, como é o caso de São Paulo, né? Então, quem vem a Terezinha hoje, vindo do interior, né, muitas vezes passa pelo centro para algumas demandas, mas outras vezes já estão passando aqui pela região dos shoppings, né? Até porque essa região dos shoppings não acontece só os shoppings. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, todo o contato com o prefeito, com vereadores, com as lideranças políticas, hoje estão muito concentradas ali na região da Assembleia Legislativa, que é o polo, vamos dizer assim, da ponte Juscelino Kubitschek, né? Tem de um lado, tem do outro, tal. As atividades jurídicas, né, estão todas concentradas lá, saíram do centro, né? Então, a justiça estadual, quem vem resolver um problema de justiça estadual, de justiça eleitoral, tá? Vai para esse novo polo, não vai mais para o centro antigo. Mas ainda existe muito movimento no centro antigo. Então, eu tenho, na verdade, polos de atenção, né? E vão surgindo, pela dinâmica urbana, polos nos bairros também, né? Eu tenho o polo do Disseu, que é um polo muito dinâmico, tá? O polo do Disseu, ele tende a atrair pessoas da sua área de abrangência, né? Os bairros em torno, Renascença, Colorado, Ressurreição, Deus Quer, né? Jacinta Andrade não, Parque Jurema, Redonda, etc. Então, essas pessoas, para determinados tipos de atividades de serviços, vão para o centro do Disseu. No centro do Disseu, a gente já tem agências bancárias diversas, né? Nós temos o Bob's, já há notícia de surgir um McDonald's na região, né? Existe projeto de 2 shopping centers na região. Então, há uma tendência de que o Disseu, com o tempo,
tem um fortalecimento muito grande, tá? Mas hoje é um polo regional apenas, né? É um polo regional, tá? Existe, todavia, algumas atividades no Dirceu que já atrai pessoas da cidade toda, né? Eu vou falar algumas. Material de construção civil. Existem alguns materiais de construção civil, notadamente as madeiras, por exemplo. Quem vai comprar madeira serrada, tá? Vai no Dirceu, ou vai em Timon, né? Mas vai muito no Dirceu, principalmente no Dirceu, né? Eu próprio já várias vezes me desloco para o Dirceu para comprar determinados tipos de materiais. E existem alguns outros materiais também que as pessoas saem de bairros diversos, Zona Norte, Zona Leste, tudo, para ir para o Dirceu. Todavia, dificilmente o Dirceu vai ser o centro, um polo urbano, né? A vocação lá vai ser um polo regional, ainda que muito dinâmico, né? A gente tem um outro polo regional no Parque Piauí, no Mucambinho e tal. Então, eu poderia dizer, a grosso modo, que na cidade existem alguns centros, sendo que existem os centros regionais, né, locais, e existem centros urbanos, que atendem a cidade como um todo. Eu diria hoje que nós temos dois centros, no caso de Teresina, né? Nós temos o centro, o histórico, o tradicional, e temos esse centro na Zona Leste, ali na região de transição, Ilhotas, Cabral, para o Jockey. Aquele polo ali é um polo que concentra diversas atividades que atraem pessoas de toda a cidade. Essa é a distinção, né? Esse processo de transferência de um centro, de um local para o outro, ele vai acontecer por uma série de razões. Eu vou citar algumas, né? Uma das razões é a mobilidade, né? Os centros históricos normalmente têm suas vias de acesso, ou suas vias internas, subdimensionada para o volume de tráfego de pessoas que circulam e tudo mais, que ela vai agregando ao longo do tempo. Chega um ponto que ela passa a ter esse tipo de dificuldade de mobilidade, né? E esses novos centros estão relacionados com avenidas, né, com vias de maior fluidez e tudo mais, e mesmo as atividades que vão por lá se instalando são atividades que já começam a prover estacionamentos, né? É o caso dos shoppings, né? Mesmo na Assembleia Legislativa, não é fácil estacionar naquela região, mas existe muito mais condição de receber aquele volume de carro do que se a Assembleia Legislativa tivesse no centro da cidade, né? Então, a gente tem um escape, né? A condição de mobilidade. Também os ônibus, com o tempo, a maioria dos ônibus vão para o centro, ainda hoje. Mas, com o passar do tempo, com o surgimento dos shoppings, várias linhas de ônibus começam a alimentar os shoppings. Eu me lembro, eu estava no Grupo Claudino quando o Teresina Shopping foi inaugurado, né? Foi um grande problema, porque a gente ia concorrer com o centro. Naquela oportunidade, em 1997, se não me engano, o shopping não era atendido por linha de ônibus nenhuma. O shopping era uma novidade na cidade, né? E o shopping ia concorrer com o centro. No centro, ainda existia uma dinâmica muito grande, lojas, várias lojas que hoje não existem mais, né? O centro ainda tinha um poder de atração muito forte. Então, foi preciso traçar uma estratégia dentro do Grupo Claudino de competir com o centro. Chegamos a operar, durante uns 2 a 3 anos, uma linha de ônibus de graça, do centro até o shopping, pago pelo Grupo Claudino, só para trazer movimento para o shopping. Porque o shopping, nos primeiros tempos, era tido como equipamento para gente rica, equipamento de custo mais alto,
o que a gente compra no shopping é mais caro, né? Hoje isso já se dissipou. É verdade que tem produtos muito caros que só tem nos shoppings, mas o valor do produto da Riachuelo, do centro e do shopping é o mesmo, né? É o mesmo valor, né? A Renner, tá? A farmácia que está lá no shopping, o remédio é o mesmo valor. Teve um tempo que não era o mesmo valor, que as empresas distinguiam, né? Existia um valor para o shopping, existia um valor para a loja de rua. Com isso e com a concorrência, isso foi se acabando. Hoje isso é muito raro. É claro que existem lojas de grife que não tem na rua, que só tem no shopping. E o valor do produto nessas lojas é realmente um valor muito caro, tá certo? Então, mas isso não aconteceu num passe de mágica, né? Isso foi uma dinâmica de mercado que demorou uma década para acontecer, mais de uma década. Ainda hoje acontece, eu acredito que ainda hoje tenha um ou outro produto com preço diferenciado, mas, em geral, os preços já estão empatando. E o grande problema era de mobilidade inicialmente, né? Então, com as linhas de ônibus que a prefeitura fazia, eu que planejei essas linhas de ônibus, né? Eu planejei horário, fiz os contratos, fui atrás, tal, a diretoria aprovou e tudo. Essa experiência já existiu em outras cidades, não foi uma invenção aqui de Teresina. Então, o Grupo Claudino foi processado, inclusive, pelo sindicato das empresas de ônibus, né? Porque estava fazendo a concorrência predatória, né? Então, nas audiências na justiça, eu fui um dos representantes do grupo, né? Aí eu argumentei, olha, se existe a demanda, por que vocês não atendem? Nós retiramos o ônibus, mas nós não podemos ter um equipamento tão caro sem freguesia, porque não existe linha de ônibus atendendo o equipamento, né? Aí foi que se começou a uma relação, né, de ordem prática. Olha, se tem demanda, vamos colocar a linha de ônibus. E foi retirado a linha de ônibus de graça. Essa linha de ônibus de graça era meio que simbólica, ela não era muito intensa, né? O custo é alto, né? Mesmo para um grupo Claudinho, o custo é alto. Você colocar ônibus, né, sem custo. Então, ele só operava determinados horários, por exemplo, ele operava no horário que o shopping abre, né, 10 horas da manhã. Operava antes, porque tinha um espaço saúde que abria antes, né? A partir de 8 horas começava a operar e tudo, né? E tinha determinados horários, tinha que seguir aqueles horários, né? E não atendia à noite, porque à noite a classe média ia para o shopping. Então a gente não tinha problema de movimento à noite, né? E o seu João sempre foi muito lúcido em relação a tudo isso, ele ouvia muito, né? E ele percebeu que a chance do shopping dar certo era trabalhar com um público de classe B, C, D, E. Que nenhum shopping vive de vender para madame de classe média alta, classe alta. O shopping tem que vender para o povo de um modo geral. E que o nosso grande concorrente era o centro urbano, né? Então, ele aceitou desenvolver essas medidas e depois começou com diversas programações, né? Se o centro urbano tinha atividades culturais, o shopping tinha que ter atividades culturais também, arte de massa, né? O shopping tinha que ter atração nas férias, sua praia de verão, uma série de programas foram feitos, né? E que envolviam principalmente as crianças, né? Para poder fazer com que o shopping se consolidasse. Demorou um tempo, o shopping operou no vermelho uns 3 a 4 anos, né? Muitas lojas fecharam, inclusive no início, né? Porque reclamavam que não tinha público suficiente e tal. E cabe ao administrador do shopping colocar o público. Então, foi assim que aos poucos aquela região começou a ter uma dinâmica urbana a ponto de ser um centro urbano hoje, concretamente. Não só por causa dos shoppings, mas por conta também
da presença efetiva de outros serviços na área, né? Toda a justiça de Teresina, com exceção da justiça federal, mas toda a justiça estadual está organizada naquela área, né? Nós temos uma Assembleia Legislativa, tem uma Câmara dos Vereadores, né? Então, a Câmara dos Vereadores, ela demanda um movimento enorme, porque os vereadores têm relação de freguesia, tem as lideranças de bairro, tem pessoal que vai fazer pedido, isso e aquilo, é uma fila enorme. Quem frequenta a Câmara dos Vereadores, os corredores é cheio de gente. E esse pessoal começou a ir para lá e começou a ter linha de ônibus, outras linhas de ônibus, não só para atender shopping, né? Hoje, com a criação do outro shopping do outro lado, do Rio Puti, existem linhas de ônibus que atendem esse outro shopping, e existem linhas de ônibus que atendem um shopping, o outro ao mesmo tempo. Então, isso é que vai gerar dinâmica urbana. E por que foi indo para lá? Porque o centro da cidade tem um traçado urbano antigo, né? Não tão antigo, não é do período colonial, é do período pós-independência, mas o traçado de Teresina seguiu uma bitola de vias públicas muito apertada, né? Porque na época não tinha carro, né? Era montaria e carroça, né? E o traçado feito pelo Isidoro França é um traçado de parede a parede, 11 metros, 10 metros e meio, algumas varia para 12 metros, né? Aí você tem que descontar as calçadas. A via pública vai ter de meio fio a meio fio, de 7 a 8 metros. É bom lembrar que quando o desenho da cidade foi feito, não existia calçada, passeio público, né? Isso é algo da modernidade, para separar carro de pedestre, né? Então, a rua, naquele tempo, era muito satisfatória, era uma rua boa. Muitas cidades históricas tinham ruas mais estreitas ainda, né? Então, com o tempo, essas vias começaram a gerar uma série de problemas. Um deles, muito grave, era o giro do ônibus. Tem muitas esquinas, a maioria das esquinas do centro da cidade, a gente tem dificuldade do ônibus fazer um giro de 90 graus. Para ele fazer isso, o motorista tem que ser bom para fazer de uma vez só, né? Senão ele tem que ir e voltar, fazer uma ré para poder fazer a curva. Então, nesses pontos houve necessidade e ainda há necessidade de não ter nenhum carro estacionado próximo, né? E o ônibus, ele vai, quando ele vai fazer esse giro, ele obstrui todas as faixas de rolamento, da pista que ele está e da pista que ele vai entrar, né? Porque havia essa dificuldade em função do ônibus. A gente tem, por exemplo, muitas cidades do tamanho de Teresina, como João Pessoa, que eu visitei recentemente, e outras tantas, Belém do Pará, que nós fomos também, o ano passado, tem ônibus longo. Teresina não tem condições de ter ônibus longo, porque chega no centro, como é que o ônibus longo vai se comportar, né, no centro da cidade, né? Ele teria dificuldade de giro. A cidade, em algumas linhas, já tem volume e fluxo de passageiro suficiente para esses ônibus. Então, um dos problemas é de mobilidade. Outros problemas vão surgindo a densidade. Os terrenos vão sendo ocupados, né? Então, na década de 80, na década de 90, até a década de 90, quem tinha um terreno no centro comercial era a pessoa afortunada, tinha muita grana, né? Tinha uma perspectiva enorme, porque eram terrenos muito demandados, sempre tinha quem quisesse comprar, e o custo era muito alto, né? Só que de lá para cá, essas terras do centro foram perdendo valor. Chegou um tempo que o centro, né, começou a desvalorizar. Hoje a gente tem um excesso de placa de vende-se, aluga-se no centro da cidade. Isso era inimaginável na década de 70, 80, até começo de 90, até as chegadas do shopping. Quando chega um shopping, vai ser a gota d'água, quer dizer. Essa é uma outra razão do esvaziamento do centro. O surgimento dos comércios de bairro, né, e o surgimento do shopping center. Os dois concorrem com o centro, né? Então, quando você começa a ter agência de banco no Parque Piauí,
no Disseu. Então, todas essas demandas antes eram no centro, né? Aí, a parte do público que tinha conta no centro vai ter conta no seu próprio bairro, ou próximo do seu bairro. Não precisa ter que ir ao centro, tá? A escassez de terreno, num dado momento, fez com que o centro não se renovasse, né? E não pudesse receber empreendimentos de médio e grande porte, porque os lotes eram pequenos. Os lotes sempre pequenos, né? Tem cidades que têm shopping center no centro. Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte tem uns 3 shopping centers no centro da cidade. Inclusive, um dos shoppings mais dinâmicos do Belo Horizonte, não o mais dinâmico, um dos mais dinâmicos, é um shopping que fica no centro da cidade. Ele está mais vocacionado para público de renda mais baixa e tudo, mas é um centro dinâmico, é um shopping dinâmico. Tem todas essas âncoras, né, que a gente conhece, Riachuelo, Renner, Americana, etc. Tem tudo lá. E tem muitas outras lojas, é um shopping grande, né? Então, por quê? Porque Belo Horizonte é um traçado mais recente, ainda tinha terrenos grandes, foi possível, num dado momento, alguém incorporar terrenos suficientes para fazer um shopping, ainda que esse shopping seja meio vertical. Ele não é um shopping de muita horizontalidade, mas tem estacionamento. Tem estacionamento. Né? E outros exemplos. Né? Então, com a demanda de ampliação de novos órgãos públicos, o centro não tinha como atender. O Tribunal de Justiça Estadual não tinha como continuar no centro, né? Porque existem muitas varas, muita dinâmica. O Tribunal de Justiça Eleitoral era próximo do centro, ficava ali por trás da antiga escola técnica, né? A sede. E aí se esgotou, ela tinha que crescer, não tinha por onde crescer e tudo mais, tinha dificuldade de acesso, estacionamento, tudo. Aí vão trocando essas localizações, vão mudando para outros lugares, tá? E isso começa a acontecer ali na Zona Leste por conta do vetor preferencial de expansão da burguesia em Teresina, que todas as cidades têm. Tá? Esse vetor de expansão da burguesia em Fortaleza está claramente apontado na direção da aldeota, né? Claramente apontado. Aqui, desde já há algum tempo, está claramente apontado na Zona Leste. Eu já até falei isso para vocês. Se a gente for ver, a burguesia antes ocupava aqui os arredores da Praça Rio Branco, vai para a Praça João Luiz Ferreira, né? Existiam inclusive muitos sobrados remanescentes naquela área, aí vai para a região da Pedro II, ocupa o início da Frei Serafim, depois o meio da Frei Serafim, aí passa a ponte, vai para o Joque, São Cristóvão, Alphaville. Então a gente delineia claramente um vetor de crescimento da burguesia na cidade. E o dinheiro é que chama, né? Os centros, eles vão, essa dinâmica do centro, ela vai buscando mercado de poder aquisitivo mais alto. Então, o comércio, os bancos e tudo mais, eles vão acompanhando essa burguesia. A burguesia está numa área, ela começa a se incomodar, porque começa a ter muita perturbação, muito trânsito, muito isso, muito aquilo, tal. Começa os assaltos e tudo mais, ela vai mais adiante, aí o comércio vai mais adiante. É uma história de o gato atrás do rato, né, que vai indo o tempo todo. Essa dinâmica acontece em todas as cidades, de modo geral, do mundo capitalista. Né? Se a gente for pegar São Paulo, né, o vetor de crescimento é ali, na direção da Paulista, os jardins, Jardim Paulista, Jardim Europa, região da Faria Lima, Morumbi, tá? O vetor é bastante dinâmico. No caso de uma cidade tão grande quanto São Paulo, esse vetor tem pequenas variáveis, mas, em geral, é esse o maior. Tanto é que os dois grandes centros estão nessa direção. No Rio de Janeiro, em direção à Zona Sul, né? A burguesia do Rio de Janeiro morava no Catete, no Flamengo, né? Aí depois foi indo para Botafogo,
a Copacabana teve seu auge, que morava em Copacabana, gente que tinha muita grana, Jardim Botânico e tal, aí vai a região da Lagoa, aí Ipanema, aí depois o Leblon era desvalorizado, Leblon, né? São Conrado, Barra da Tijuca, tá? E o vetor está determinado nesse sentido, tá certo? E a dinâmica do centro segue esses vetores, né? Aí também, a partir do momento que o centro começa a experimentar essas concorrências, né, ele começa a ter determinadas dificuldades, né? A concorrência vai trazendo novidades, né? O comércio de rua, por exemplo, quando se instala em outro local, já se instala com lojas maiores, com escada rolante, com uma galeria, uma marquise coberta. No centro nem sempre nós temos isto, tá certo? Às vezes oferece vaga de estacionamento, né? É uma possibilidade. Né? Os novos edifícios têm vagas de estacionamento. Fazer até um paralelo, a Rua 15 de Novembro de São Paulo, eu falo muito de São Paulo, desculpe, eu sou de São Paulo, eu sei que nem todos vocês conhecem São Paulo, tá? Mas hoje em dia São Paulo é uma cidade tão midiática, né? Assim, o centro financeiro tradicional de São Paulo é a Rua 15 de Novembro. Lá, o paulistano, quando chegava um visitante, levava a pessoa para olhar a Rua 15 de Novembro e dizia, olha, metade do dinheiro que circula no Brasil está aqui. E era uma verdade, porque lá estava a Bolsa de Valores, a Bolsa de Futuro e a sede de quase todos os bancos do país. Quase todos, estava tudo lá. Tá? Então, isso já não é assim, porque muitos mudaram para Paulista. Né? Mas nessa 15 de novembro, tinha grandes arranha-céus, grandes prédios. Tal. Inclusive, o símbolo máximo dos prédios de São Paulo, que era aquele prédio do antigo Banespa, que hoje é de um outro banco, aí eu acho que é Santander. E o edifício Santa Helena, que foi o primeiro grande arranha-céu da América Latina, foi construído com 27 andares, ficava próximo a 15 de novembro, não ficava do lado da 15 de novembro, mas ficava bem próximo. Então, todos esses prédios, nenhum tinha estacionamento. Nenhum tinha estacionamento. Na época em que eles foram construídos. Né? Então, isso, com o tempo, tornou-se um problema, porque a cultura do carro foi difundida, né? Todo mundo queria ir de carro e tal. Então, esses bancos, esses mesmos bancos, quase todos eles, têm hoje suas sedes na Avenida Paulista e alguns já estão na Faria Lima. Mas tudo com estacionamento, né? Tem prédio ali na Avenida Paulista que tem 7 pavimentos de subsolo para baixo. Tudo estacionamento. Né? E tem deles que tem estacionamento para cima também, né? Sem falar dos edifícios garagem. Com o tempo, a demanda de estacionamento foi amenizada com o metrô, que chegou ao centro histórico primeiro, né? A Rua 15 foi atendida com a estação metrô São Benedito, e depois com a da Sé também, e a Paulista também foi atendida com várias estações de metrô. Né? Então, você vê no metrô de São Paulo muita gente engravatada, de terno e tudo, são executivos que vão para os seus locais de trabalho. Tá? Eu sempre falo desse exemplo, não sei se eu já falei nessa turma, acho que não. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo, que ele é gerente da Pirelli, né? É engenheiro, mecânico, tudo, e ele é um dos gerentes gerais da Pirelli. Ele não tem mais carro, ele vendeu os carros. Ele disse que o carro era um aborrecimento em São Paulo, né? Então, ele circula de metrô e de Uber. Quando ele quer um carro para viajar no interior, visitar minha mãe, que mora em São José dos Campos, no interior, ele aluga o carro. Já tem lá uma relação, o motorista vai deixar o carro na porta dele, entrega a chave, e ele pega o carro e vai viajar, vai passear. Ele diz que não compensa mais ter carro, né? E muita gente já começa a pensar assim. Isso já é antigo em Nova York, em Paris, em outras cidades. Tá? Nas grandes cidades é essa tendência, né? Você não... No auge dos carros, da cultura do carro, nós tínhamos edifícios em São Paulo que eram vendidos com 8 vagas de carro. 8. Imagina, 8 vagas. O cara comprava um apartamento e esse apartamento tinha 8 vagas de carro. Tá?
Hoje, a legislação urbana de São Paulo é restritiva em relação a essas vagas de carro, né? Mas isso só é possível quando você tem a operação do sistema de transporte com confiabilidade, relativamente confortável e tudo mais, que é o caso do metrô, né? Então, no centro de Teresina, nós não temos isso, né? Os serviços de ônibus de Teresina é muito precarizado, né? E ele vem tendo um problema já de algum tempo, porque como houve um certo abuso, eu entendo, por parte do empresariado em relação ao aumento do valor da passagem, isso foi gradativamente afastando o público, né? Eu mesmo tenho pessoas que trabalham comigo, e disse, doutor, eu comprei uma moto, uma motocicleta, porque eu não vou mais depender de ônibus. O que eu gasto na prestação da moto, e mesmo abastecendo a moto, era o que eu estava gastando de ônibus. O ônibus começou a ficar muito caro. Hoje, os empresários perceberam esse ato falho deles. Está um pouco menos, ainda é caro, né? Mas perceberam um pouco tardiamente, porque muita gente migrou para transportes alternativos. Nesse meio tempo também, os centros urbanos, os centros de bairro se desenvolveram, porque as pessoas procuraram resolver seus problemas próximo dos seus locais de moradia, evitando ter que ter grandes deslocamentos, né? Estou ouvindo uma sirene de ambulância. Hoje de manhã cedo eu ouvi outra sirene de ambulância aqui na nossa região, né? Sinal dos tempos, infelizmente, né? Nós vamos conviver, fugindo um pouco do nosso assunto, com 2, 3 semanas muito ruins pela frente, pessoal, muito mesmo, sabe? A mortalidade em Teresina está baixa ainda, só são 24 pessoas, mas muitos mortos não notificadas, né? Então, a gente vai conviver com um período muito ruim. Então, faço um apelo a vocês de evitem agora drasticamente sair de casa. Se programa, eu estou aqui, a minha programação, eu saio uma vez por semana. E o que eu tiver que sair, o que resolver é só uma vez só. Então, comecem a adotar políticas semelhantes, porque nós vamos conviver um período muito drástico no Brasil. Parece que já Diga. aumentou muito os casos, né, professor? Aqui em Teresina. Como? Parece que aumentou muito os casos aqui em Teresina. Os casos de Teresina estão aumentando muito, tá? Muito mesmo, sabe? A minha nora, ela é chefe de uma unidade de atendimento intensivo, UTI. Ela está desesperada, não tem mais vaga na unidade dela. Ela atende pronto médico, tá? Então, e muita não notificação, muita gente que está morrendo que não está sendo notificado como caso, né? Então, ela diz que a situação é dramática mesmo, né? E ela não atende SUS. Imagina a situação do SUS. Ainda tem vagas, Teresina se preparou, ainda bem que nós temos um governador e um prefeito que estão trabalhando em sintonia, tomaram muitas providências, mas com essa situação de desacreditamento, né? De pessoas desacreditando isso, de tal, gripezinho, não quero entrar em política, mas, enfim, isso tudo fez com que uma parcela da população começasse a relaxar. Além do que, os benefícios, né, que deveriam ser operados muito antes, tem gente que ainda não recebeu os tais R$ 600, que já devia ter recebido desde o início, isso, em março, quando estava mais fácil de enfrentar a fila de Caixa Econômica. As filas da Caixa Econômica estão absurdas, né? Então, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, que eram terceirizados, que estão nessas filas. A gente tem ajudado a fazer cadastro, esse pessoal e tudo, porque eles não têm cultura digital.
né? E mais da metade deles nunca recebeu nenhum tipo de ajuda do governo federal, ainda hoje. Já foi aprovada, mas não receberam. E essas pessoas estão tendo que se submeter ao sol, chuva, que de vez em quando chove, em filas intermináveis na Caixa Econômica. E depois vão para o Ministério da Fazenda também, porque é muito comum as pessoas mais humildes terem problema com negócio de imposto de renda, porque nunca declararam, porque nunca tiveram renda mesmo, relaxaram e tudo. Aí é negativo o cadastro lá, ela não recebe. Então são duas filas, os caras vão para o Ministério da Fazenda, vão para a Caixa Econômica, e isso é um absurdo, né? Sem falar de outras situações, né? Os governos estaduais e municipais é quem atende saúde. Deveria estar tendo uma política compensatória de transferência orçamentária do governo federal para os estaduais, ainda não aconteceu. A Prefeitura de Teresina já anunciou que em junho não vai ter como pagar a folha de pagamento dos funcionários, a não ser que esse dinheiro entre, porque a única entidade que pode emitir dinheiro no Brasil é o governo federal, né? É o único que pode emitir. Então, o governo estadual já começou a cair drasticamente as receitas e não está tendo esse suporte que em todos os países tiveram. Se disser, mas isso aí é impossível, fere o orçamento e tal. Mas como é que em outros países está sendo possível? Como é que na Argentina, que todo mundo sabe que está lascada, que está devendo isso e aquilo, isso aconteceu? Né? As ajudas na Argentina aconteceram tudo no fim de fevereiro e março. Já está agora normalizada. Né? E o número de mortes lá muito menor do que aqui, porque foram tomadas as medidas acertadas, né? Desculpe estar falando isso, não é assunto nosso, mas que influi na nossa cidade, né? Eu ouvi os barulhos de ambulância. Aqui onde eu moro, de vez em quando eu estou ouvindo, porque é um local que fica perto da Cajuína, aí passa pela Cajuína e não sei se vocês ouviram, talvez tenham ouvido também que o microfone é aberto. Então, eu peço, pessoal, eu acho que é uma questão de coletividade. Todos nós devemos influenciar as nossas famílias, as pessoas próximas, pessoas humildes próximas que estão conosco e tudo, de ficar em casa. E procurem ajudar quem vocês possam ajudar, tá? Hoje mesmo eu estou tratando aqui de 6 ajudas, 6 cestas famílias. Estou gastando R$ 200 com cada cesta dessa. Mês passado eu fiz, esse mês eu estou fazendo, que são pessoas humildes que trabalham no meu círculo de amizade. Então, eu estou encaminhando para elas. Tá? Dessa vez eu não vou fazer a cesta mesmo para evitar de saídas. Eu vou transferir o dinheiro. Mas isso eu acho que todos, cada um dentro da sua possibilidade de ajuda, devam estar fazendo. E as saídas devam ser radicalizadas, não sair, não sair. Tá? Nós de classe média já temos esclarecimento, a gente sabe que tudo pode chegar na nossa porta, né? E uma vez higienizado, entra para dentro da nossa casa sem grandes problemas. Então a gente pode pedir tudo, né? Por serviço à distância. Né? E quando tiver que sair, resuma a saída num dia só, resolva o que tem que resolver, até para a gente estar dando exemplo e diminuir o movimento na cidade, porque o índice de adesão caiu, ontem eu andei na cidade, caiu assim, sensivelmente, muita gente. Eu fiquei assustado, eu fiquei estarrecido com as filas de Caixa Econômica. As pessoas estão até com máscara, estão mantendo distância uma das outras, né? Mas não era para estar com essas filas, em pleno mês de maio, praticamente. Né? Isso já era para ter sido resolvido. Né? Enfim, e isso vai gerar problema, contágio e tudo mais. A taxa de contágio no nosso país é a maior do mundo, tá? No presente momento, é a maior do mundo. A nossa curva é de maior crescimento no mundo. Ou a gente volta, ou a gente, para minimizar, porque essa curva vai continuar crescendo, não tem jeito. Ou a gente volta para minimizar, ou a gente pode se deparar com um cenário até mesmo, infelizmente, pior do que a Itália. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, não, sabe? Eu acho que
a nossa índole, a nossa gente está começando a discernir, a perceber, estão saindo porque eles estão precisando mesmo, né? Mais uma vez que normalize essa distribuição, espero o mais rápido possível, e para que a gente volte à normalidade. Mas vamos viver tempos dramáticos, inevitavelmente. Poderão ser mais dramáticos ainda ou um pouco menos dramáticos. Para falar de coisa boa, ontem duas instituições mundiais, uma alemã, outra inglesa, né, anunciaram possibilidade de vacina ainda este ano, né, nos seus respectivos países, né, com possibilidade de 1 milhão de vacinas e tal, mas é um sinalzinho de luz, né, pelo menos isso. Eu acho que nós vamos ter brevemente boas notícias a respeito disso, mas por enquanto a gente tem que se segurar, né? A gente tem que se segurar. É importante lembrar que nos hospitais de São Paulo, ontem, a maioria dos internos em UTI eram pessoas com menos de 60 anos. Então, não é a questão só de idade, tá? É muito importante que todos estejam ligados, tá? Então, existe problema de compatibilidade genética. Tem pessoas que são mais suscetíveis. Não precisa nem ter necessariamente uma doença pré-existente. Tem pessoas que são mais suscetíveis. Tem pessoas que teve a gripe e nem sabe que teve, né? Então, são segredos da biologia, né? Isso é próprio. Vamos continuar falando dos centros, né? Então, com o enfraquecimento dos centros, aí cria-se um círculo vicioso, né? Há uma série de situações que uma vai puxando a outra, sendo que a mais grave delas é a questão de segurança, né? A partir do momento que os centros começam a ficar estagnados, né? Começa a ter problemas de permanência de atividades polarizadoras naquele espaço, a gente tem aumento dos problemas de segurança, né? A gente tem também desvalorização dos imóveis. É quando surgem as plaquinhas, vende-se, aluga-se, né? Se você andar naquele espaço entre a Praça Saraiva e a beira do rio, anda em qualquer rua lá, é praticamente um imóvel sim, um não, com placa de ou aluga-se ou vende-se. É uma coisa berrante. Aquela área lá é o maior polo de distribuição de droga do centro da cidade. Portanto, é o local mais inseguro. E isso traz o problema da desvalorização imobiliária. Tá? Então, negócios são fechados, são transferidos para outras partes da cidade, né? E sem falar na outra questão muito importante quando a gente trabalha com o centro, que é a expulsão dos moradores. Eu usei uma palavra forte, expulsão, né? É a transferência desses moradores para outras partes, né? No centro da cidade, propriamente dito, a gente tinha ruas muito residenciais. A Rua Bela é a Rua Teodoro Pacheco, aquela que passa na frente do teatro e vai até a beira do rio, como se fosse o prolongamento da Frei Serafim. A Rua Bela era uma rua totalmente de moradia, né? Não tinha comércio ali. Isso década de 30. Tudo era moradia, né? Eu sei disso pelo Zé Elias Aria Leão. Zé Elias Aria Leão, que já tem uma idade avançada, já está perto dos 90 anos, foi presidente da Fundação Cultural aqui do Estado e tudo mais. A gente conversa de vez em quando. E ele foi morador da Rua Bela. E ele me fala, olha, meus vizinhos era fulano, beltrano e tudo, né, era tudo morador, né? Inclusive o Colégio Diocesano surge onde está, porque os alunos iam a pé, eles moravam ali naquela região. Alguns moravam na Paissandu, na São Pedro, na Olavo Bilac, ia tudo para o Diocesano a pé. Tinha um colégio Leão 13, que funcionava na Rua Bela, na Teodoro, e o colégio ficava na rua porque era uma rua residencial. A Rua Grande, que era a Álvaro Mendes, né, que fica ao lado, era a rua que tinha o comércio, né? A cidade era pequena, provinciana, tinha a Rua do Comércio e a Rua
da moradia, de pessoas. Geralmente, quem morava na Rua Bela era quem tinha comércio, eram os donos dos estabelecimentos comerciais, tinham lá suas casas. Bom, esses foram os primeiros que foram expulsos, vamos falar assim mesmo, do centro da cidade. Né? Com o crescimento do centro, na década de 50, 60, eles foram transferindo suas moradias para outros locais, Frei Serafim, outros locais, e mais tarde Jockey Club, e no local das suas antigas moradias foram sendo construídos estabelecimentos comerciais. Era a expansão do centro. Aí veio o espírito modernista. Os primeiros planos diretores de cidade, da cidade de Teresina, o primeiro plano estrutural 1, feito pelo pessoal da UNB, em 1976, na gestão do professor Wolf Reis. Então, esse plano prescrevia para a cidade, né, uma zona de comércio e serviço pleno. O modernismo gostava disso. Né? Aqui só comércio, moradia não pode mais. Então, você pegava uma área relativamente grande para os limites da época e engessava. Olha, quem mora, tudo bem, pode continuar morando, mas novas moradias não podem ser feitas aqui. Né? Só comércio. Ou então só edifícios de serviço. Porque poderia, pelo menos, liberar os andares superiores, né, para uso misto. Né? Mas nada disso, só comércio. Tá? E os outros planos seguiram, inclusive o plano que eu coordenei, o segundo plano estrutural de Teresina. E também, naquela época, nós caímos na mesma linha do modernismo. Ampliamos a zona de comércio e serviço pleno. Tá? É bem verdade que naquela época a gente já procurou ter um incentivo de moradia no que a gente chama de anel do entorno do centro da cidade. Né? Esse incentivo, na verdade, nunca foi praticado, mas no plano foi previsto. Ou seja, que quem morasse no centro passaria a ter um IPTU menor por estar morando no centro da cidade. E como a prefeitura não estava mais precisando fazer tantos investimentos no centro, isso se justificava, porque o centro já tinha tudo, rede de água, rede de esgoto, ruas pavimentadas, passeios públicos, escola, unidade de saúde e tudo mais. Né? Então, né, era uma forma de incentivo. Né? Isso foi um dos motivos que começou a gerar essa expulsão. E a própria dinâmica da expansão da atividade de comércio e serviço, todo o entorno do centro, começou a ter uma demanda muito grande para atividades comerciais e de serviço. Né? Então, onde tinha um morador, o morador preferia alugar para um comércio, que o aluguel era mais vantajoso. Né? E mesmo a partir de um determinado momento, que eu tenho visto como na década de 80, final da década de 80, os moradores começaram a ficar assustados em morar no centro, pelo congestionamento da área, pela incidência de problemas de segurança, pelo desconforto. Né? Várias escolas públicas começaram a fechar na cidade. Né? A sede da prefeitura era um instituto de educação que fechou. Atrás da sede da prefeitura era um colégio, não sei o que, Fortes, que também fechou e foi transferido para a prefeitura fazer repartições públicas. E umas outras 3 escolas na área central de Teresina fecharam, porque não tinha mais moradores, os moradores foram diminuindo. Unidade de atendimento de saúde, existia também posto de saúde no centro da cidade, também foram fechados. Né? Só não os hospitais, né? Mas o hospital é um atendimento terciário. Né? É um atendimento terciário. Você, antes de ir para o hospital, passaria pelo que a gente chama de UBS hoje. Né? Então, essas sucessivas situações vai provocando esvaziamento de moradias no centro da cidade. Né?
Quem tinha razão? Né? A Jane Jacobs, que prescreveu no seu famoso livro, que eu já citei aqui em sala de aula, Vida e Morte das Grandes Cidades, na década de 60, que o receituário modernista estava totalmente equivocado, errado. Né? Na época, ela foi uma ovelha negra. E hoje a gente começa a perceber, e as cidades começam a perceber, e existe já a política incentivando moradia no entorno do centro. Né? Talvez de uma forma tardia, né? Mas ainda em tempo. Né? A população do centro da cidade, do censo de 80 para o censo de 2010, teve um esvaziamento de mais de 60%. Né? Mais de 60%. Já vinha tendo um pouco antes. Aí foi a derrocada final. E isso porque a gente está considerando o centro tudo que esteja dentro do anel da Avenida Miguel Rosa, Joaquim Ribeiro, Maranhão. Tá toda esta área. Então tem aquela área lá perto do Dom Barreto, aquela região ainda tem muitos moradores, né? E tem a região que meus parentes moram, ali na São Pedro, com o Gabriel Ferreira e tal. Tem várias tias que moram lá ainda. E, em geral, são populações mais velhas, são pessoas de mais idades. Né? A gente quase já não vê muita criança nessa região. É um indicador claro de que mesmo essas moradias estão com seus tempos contados. Né? Há um incentivo do uso misto, mas esse uso misto encontra um problema muito sério, que é o problema da incorporação. Como ao longo do tempo os lotes foram sendo subdivididos, os lotes são pequenos, né? Então, para você construir um prédio, você tem que agregar 3, 4, 5 lotes, às vezes. E é muito difícil isso, né? Essa incorporação. Tem um que quer vender, o outro que não quer vender, o outro que está alugando para um comércio está satisfeito, o cara está pagando direitinho, não tem interesse. E isso dificulta esse processo de renovação. Mas a legislação atual da prefeitura incentiva, né? E a gente tem visto, é um pouco perdido, mas temos visto alguns prédios sendo construídos nessa região central. O ideal era o uso misto, porque a gente poderia ter pessoas morando em cima e embaixo atividades comerciais. Isso aconteceu muito no início do modernismo, porque no início do modernismo não se tinha tanta essa tutela sobre a cidade, não havia tanta essa rigidez de setorização urbana. Então isso aconteceu, por exemplo, em Copacabana. Né? Se a gente for ver em Copacabana, a verticalização de Copacabana é excessiva, eu não vou considerar Copacabana como modelo. A densidade lá é uma densidade desastrada, 1.200 habitantes por hectare. Mora gente demais já. Né? Eu vivo brigando por uma densidade alta, mas nesse caso já é alta demais. Né? Nem tanto, nem tão pouco. Mas lá, quase todos os prédios embaixo é comércio. Salão de beleza, não sei o que e tal. E em cima, residência. Né? Tem até uma série de televisão que está sendo reprisada no GNT todos os domingos, que eu esqueço o nome, que acontece em Copacabana. E essa série, ela mostra bem, ela tem bem essa ambientação. Salão de beleza, aluguel de roupa de noiva, não sei que, boate, tudo acontece ali embaixo em Copacabana. Na época, o modernismo não era incipiente, os prédios já tinham arquitetura modernista, mas eles eram construídos colados um no outro e tudo. O preceito modernista prevê afastamento, recuos e tudo. Então, isso foi numa época antes de existir esse controle efetivo. Em São Paulo, a gente vê isso também na área do centro, a região da Ipiranga, da Avenida São Luís, mesmo no bairro Higienópolis, outros bairros que são mais antigos, esse modernismo surge tudo coladinho um no outro e tal, e a gente vê muitas atividades
no térreo em cima ainda moradia. Então, essa situação das áreas centrais, né? Os problemas que surgiram, as dinâmicas. Então, existem muitos projetos hoje em dia de revitalização dos centros, né? E aí eu vou até discriminar com vocês essa terminologia. A gente tem a situação de requalificação, né? Revitalização, restauração, né? E de manutenção e conservação. A manutenção e conservação é um estágio mais leve, onde a gente deva ter atenção com o espaço público e incentivar o espaço privado, que evite a deterioração, que mantenha conservados seus espaços para que o centro não entre nessa espiral de esvaziamento, né? Mas nem sempre isso é possível. Caso como Teresina, a gente necessita de programas de requalificação. A requalificação já é algo mais drástico, né? A gente tem que dar uma nova qualidade para o centro da cidade. Tem muitas atividades que existiam no centro que não tem mais como voltar. Então não adianta a gente ficar com saudosismo. Vamos voltar, temos que, se melhorar ele vai voltar. Não é bem assim. Os shoppings chegaram para ficar. Os próprios shoppings vão ter também seu tempo. Nos Estados Unidos, mais de 500 shoppings estão abandonados. O tempo dos shoppings nos Estados Unidos estão passando, né? Agora é o tempo do comércio à distância, né? Então, tudo tem seu tempo. Então, a gente precisa qualificar o centro com outras atividades. O comércio pode continuar existindo perfeitamente tudo, mas a gente tem que animar o centro com outras atividades, né? E normalmente são órgãos públicos, atividades na área de ensino, pesquisa, como é o caso lá do Recife, né? O bairro do Recife Antigo, hoje é um grande centro de informática, né? É um dos maiores do Brasil, né? Então, eles incentivaram. Não tem IPTU para esse pessoal, é zero de IPTU, né? Eles incentivaram para que as pessoas instalem essas empresas na região, né? Isso tem dado um certo resultado, com muita dificuldade e tudo, mas tem dado resultado, né? Isso é requalificação. A revitalização, que é a mesma coisa da restauração, já é situações mais drásticas, né? Isso aconteceria, por exemplo, na Síria, né? Que tem centros urbanos que foram totalmente bombardeados, destruídos. Aconteceu muito na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Os centros estavam acabados. Aí é revitalizar, é dar vida novamente. É quando o espaço perde a vida, revitalizar. É muito difícil, é uma situação muito difícil. Não é o caso de Teresina, longe disso. E eu espero que nunca venha a ser o caso. Isso acontece com terremotos, né, com grandes cataclismas, ou então guerras, situações muito, muito drásticas, né, para ter uma revitalização. Acontece também em casos de cidades que ficam abandonadas. São cidades que têm um apogeu econômico e depois elas perdem, que são essas cidades históricas, né? Algumas dessas cidades históricas, elas estavam muito abandonadas, elas sofreram um processo de revitalização, reconstrução. A gente pode ver que no bairro Praia Grande, em São Luís, a gente teve uma espécie de revitalização, né? Porque tudo que era imóvel estava vazio ou destruído. Aí é uma questão de revitalizar, não é só de requalificar. Porque requalificar a gente pressupõe que ainda existe uma vida, uma dinâmica. E é o melhor momento de tomar uma decisão. Quer dizer, o melhor momento seria quando precisasse só de manutenção, né? Mas, porque se a decisão for, só um momento, Ana Maria, se a decisão for tardia, maior é o custo, que já é o nosso caso aqui. Nós já vamos pagar um custo muito alto
por não termos dado a devida atenção ao nosso centro na época que ele mais precisava. Ana Amélia. O Porto do Rio é questão de quê? De revitalização também? No Rio houve algumas ações de revitalização na Lapa, né? Porque a Lapa chegou a estar tudo abandonado ali em uma dada época. Ali na Rua da Alfândega também, não, ali foi requalificação. Ali tem um corredor cultural, ali foi uma requalificação, porque existia uma subutilização, existia muita atividade de economia informal, mas ainda estava viva, ainda estava viva. Na região da Lapa, a região da Praça Mauá, foi uma revitalização. O MAR, né, que é o Museu de Arte do Rio de Janeiro, né, que estão dizendo que talvez até feche, que o Rio de Janeiro, infelizmente, está com um prefeito, é uma praga no nosso cenário político. É um prefeito maluco, evangélico, Crivella, que não dá importância para a cultura, está querendo, não, parece que foi fechado esse museu. É o mesmo local onde tem o Museu do Amanhecer, né? E esses museus foram construídos numa política de revitalizar a área. O cais do Porto do Rio de Janeiro está tudo abandonado, é uma revitalização. Você tem razão. Agora, tem partes do centro que é requalificação. É requalificação, né? Do Rio. O Rio o centro é muito grande, é muito dinâmico. Se a gente for voltar no tempo, na época do Oswaldo Cruz, né, na época do engenheiro Passos, né, no Rio de Janeiro, ali foi uma revitalização, né? Eles destruíram o Morro do Castelo, destruíram vários morros, 2 ou 3 morros, para fazer o aterro dos mangues, né, da região do entorno, que estava provocando muitas doenças, muitas epidemias, e aí reconstruíram a cidade de cima. Fruto dessa reconstrução, nós temos o teatro municipal, a biblioteca, nada daquilo existia na cidade histórica, colonial, no centro histórico, não existia aqui. Em compensação, a gente perdeu a igreja matriz do Rio de Janeiro, que era uma igreja jesuítica lindíssima, a gente só conhece de foto. Perdemos muitas igrejas, né? Umas 5 igrejas foram destruídas, né? Os carmelitas, a igreja dos dominicanos, sobrou a igreja dos beneditinos, né? Que ainda é a antiga, e algumas ali na próxima, né? Na Praça 11, né? A Praça 11 que é um projeto de requalificação, e assim por diante. Então, eu não sei qual horário, não, a gente ainda está com tempo. Eu vou falar agora de parcerias público-privadas. Esse é um assunto muito condizente com esse primeiro assunto que a gente estava falando, porque os centros urbanos, quando chegam num estágio de precisar uma requalificação, eles estão demandando investimentos muito altos, que dificilmente as prefeituras vão dispor, né? Então, são programas que são operações urbanas, ultimamente se denomina muito, são projetos urbanos especiais, e muitas vezes são chamados de operação urbana, que envolve o comprometimento da iniciativa privada, associações, entidades de classe, envolve governo federal, estadual, municipal, etc. Há uma necessidade de um entendimento muito amplo, senão não vai dar certo, porque são demandas complexas, de custo muito alto, implica em questões de propriedades, de terrenos, né? Se você quer fazer uma nova atividade polarizadora no centro, você tem que ter um terreno para fazer essa atividade. Nem sempre esses terrenos são disponíveis, né? Os centros históricos, não só de Teresina, em geral, os lotes são muito pequenos, então não dá para construir atividades polarizadoras grandes. A gente tem também a necessidade de preservar o patrimônio, que é muito importante, porque o patrimônio é a nossa referência de identidade cultural, né? A cidade que perde essa referência é uma cidade desalmada, sem alma. Estou sendo um pouco drástico, emotivo, mas é isso mesmo, né? As cidades perdem
as suas referências, né? As identidades e tudo mais. Isso, Teresina está num passo largo para acontecer isso, infelizmente. Tá? Teresina é uma das capitais que eu julgo mais desalmada, porque é uma cidade nova, infelizmente. Isso é próprio das cidades novas. Né? As cidades mais antigas, elas costumam ser mais preservacionistas. A opinião pública costuma ser mais eloquente, mais crítica, mais presente quando tem esses embates de desmanchar imóveis, isso e aquilo. Né? São Luís é um exemplo, Recife, Salvador, João Pessoa, essas cidades são muito ciosas, elas não aceitam modificações facilmente dos seus patrimônios. A essas cidades mais novas, mais dinâmicas, é o caso de São Paulo, em parte, né? Em parte, eu diria São Paulo, porque São Paulo tem várias São Paulos, né? Nós tivemos uma São Paulo nova, que é do ciclo dos imigrantes para cá, né? Essa cidade é muito impossível, ela é muito neon, ela é muito contemporânea, ela é alheia ao passado. Até porque o passado dessa gente ficou na Europa, a maioria deles, né? São os italianos, alemães, japoneses, ou ficou no Japão. Então, as referências de São Paulo são tímidas. Existem, claro, muitas referências, né? Mas são referências pobres, né? Os italianos, quando chegam em São Paulo, eles eram absolutamente pobres. Eles vieram para substituir os escravos, né? E eles vão morar em cortiços, em bairros imundos. E eles não têm muita saudade disso. Um ou outro que vai progredindo, os Matarazos, isso e aquilo, que vão edificando, construindo alguma coisa que passa a chamar a atenção como referência de patrimônio. Embora o patrimônio não existe para preservar só a casa de gente rica. Né? O patrimônio, o ideal do patrimônio é que preservasse os exemplares da arquitetura vernacular, da arquitetura popular, dessa sabedoria, que é uma sabedoria muito interessante. Em São Paulo, nós tivemos o fenômeno das vilas. As vilas ainda existem muitas, interessantíssimas. Esses imigrantes, particularmente italianos e espanhóis, eles moravam muito nessas vilinhas, né? Então é uma rua que não tem saída, né? Uma ruazinha, e são em sobradinhos, bem fininhos, bem estreitos, um coladinho no outro para poder caber muita gente e tal. E criam-se comunidades. Tem algumas dessas vilas que estão tombadas em São Paulo, mas existiram muitas outras. No Brás existia demais. O Brás foi como se um trator tivesse passado por tudo lá. Tá? Teresina é um exemplo de uma cidade meio neon, né? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Fortaleza. Né? Fortaleza tem algumas coisas conservadas e tudo, mas, em geral, é uma cidade um pouco desleixada em relação a essas questões de patrimônio. Tá? É uma cidade mais aberta ao novo. Tá? Isso tem se modificado um pouco, peço a Deus que aqui em Teresina também a gente vinha ter modificações concretas nesse sentido. Embora já meio tarde, né? Porque nós já acabamos com boa parte do nosso patrimônio. Por exemplo, eu falei hoje da Rua Bela. O que sobrou da Rua Bela? Nada, praticamente. Tem ainda uns 4 ou 5 sobrados e pronto. Tem uma esquina de ouro lá, na Rua Bela, que é a primeira agência do Banco do Brasil em Teresina, que é o cruzamento com a Firmino Pires, Teodoro Pacheco com Firmino Pires, que é aquela rua que passa na frente da prefeitura antiga, que são 2 sobrados, um a gente chama do Elias, que estão numa esquina, outros são lindos, né? E esses deveriam, ao menos esses, ficarem como patrimônio. Onde é o prédio da Associação Comercial hoje, que tem, diga-se de passagem, a maioria dos seus escritórios, que ele é um prédio comercial, vazios, subutilizados ou vazios. Muitos daqueles escritórios são usados para guardar mercadoria de camelô. Tal a desvalorização que eles tiveram. Né? Construir um prédio que antes existia lá um sobrado de 2 andares,
todo azulejado. Era o único sobrado azulejado do centro de Teresina. Existem fotos lindíssimas, tá? Janelas de ogivas, parecida com o do Teatro 4 de Setembro. Lindíssimo, né? Já pensou se esse prédio tivesse vivo? Na época não se deu muito valor e foi demolido na década de 70. Faz pouco tempo, não faz muito tempo assim, né? E assim por diante. Então, algumas cidades são mais suscetíveis, outras que são mais históricas, né? São mais preservacionistas, né? Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre é a capital feia do sul do Brasil. Todo mundo que vai a Porto Alegre diz, me decepcionei. Então, tem um museu lá que é projeto do Álvaro Siza, que fica afastado, tem um bairro de elite, que é o Moinhos, que é um bairro muito visitado, então, mas o centro da cidade, com exceção do mercado, de uma ou outra coisa, tem um antigo hotel que foi preservado, que hoje é um centro cultural, e fora isso, pouca coisa, né? É uma situação semelhante a Teresina, né? Isso acontece em cidades mais ricas e em cidades mais pobres. O diferencial aí vai ser o fator histórico, né? Mas, enfim, o custo de uma revitalização é altíssimo, de uma requalificação é muito alto, né? Da manutenção é baixo, né? Relativamente baixo. Uma prefeitura poderia fazer, né? Para evitar de ter que depois fazer requalificação. Agora, a requalificação, no caso de Teresina, por exemplo, tinha que ter a participação de todos esses órgãos, né? Normalmente se cria uma PPP, parceria público-privada, que é uma novidade na nossa legislação nacional, né? Não existia essa possibilidade jurídica aqui no Brasil. Então, foi criado recentemente essa possibilidade. Então, o poder público pode transferir um imóvel e o poder privado faz os investimentos devidos e dá dinâmica a esse imóvel e ajuda a manter o centro ativo, um centro dinâmico. Tá? Então, são essas possibilidades que estão por vir. Já existem algumas parcerias públicos-privadas em São Paulo, principalmente, que o projeto Viva o Centro, né? Em Espírito Santo, um projeto que eu esqueci o nome, mas que está na aula de vocês, Unidade 3, Seção 2, que é um projeto que foi feito também com parceria público-privada, né? E existem outros projetos. O caso do Parque do Cocó, em Fortaleza, é um parque urbano, 1.000 hectares, né? É um parque bem grande. Ele, pra vocês terem uma ideia, ele é tipo 50 vezes maior que o Parque da Cidadania, né, que a gente inaugurou aqui em Teresina e tal, com um grande efeito. O Parque do Cocó é cerca de 50 vezes maior. Só que a grande maior parte desse parque é a área de preservação. Isso foi feito com parceria público-privada, né? Inclusive o Shopping Center Iguatemi. O Shopping Center Iguatemi era proprietário de uma área que ocupava um pouco essa região de manguezal e de um rio chamado Cocó, em Fortaleza. Então foi feita uma parceria, né? Criou-se um parque próximo ao shopping. Quem frequenta o shopping pode andar nesse parque, e a prefeitura não teve que desapropriar. O parque continua sendo área do shopping, né? Ficou como um pulmão verde. Em compensação, o shopping não precisou fazer determinadas benfeitorias que ele teria que fazer para atender a legislação urbana. Houve uma troca, né, de interesse. E assim foi sendo feito com a Unifor também. A Unifor tinha muitas áreas dentro desse parque, né? A Unifor é o maior grupo econômico de Fortaleza, né? E assim por diante. Então esse parque era imundo, essa área suja,
que a gente passava tendo que segurar o nariz, o fedor, né? E tinha muitas invasões, tinha palafitas, inclusive, moradias irregulares, tal, elas foram relocadas para locais próximos, e com tudo isso, esse parque é uma das grandes operações urbanas de Fortaleza e um grande exemplo de parceria público-privada, tá certo? Eu vou agora dedicar esses minutos finais da nossa aula para falar da nossa avaliação, tá certo? Nós temos agora, no momento, hoje nós tivemos uma sala não muito grande, né? No auge, só um momentinho, no auge nós tivemos 10 integrantes, no momento nós estamos com 8, né? E eu vejo que são mais ou menos os mesmos, né? É bom, essa turma aí, Ana Amélia, a Andressa, a Érica Alencar, a Isabel Gonçalves, a Letícia Figueiredo, Luma e a Maria Luísa. Tem um ou outro que costuma estar por aqui também, que hoje não participaram. Mas a gente tem um grande número de alunos aí que não vêm participando. Quero crer que estejam assistindo aula pelo AVA, né? Eu tenho até como ver isso, eu vou depois dar uma olhadinha. Mas é bom participar ao vivo, né? Porque é sempre melhor, né? Eu tenho essa disponibilidade de interagir, é muito interessante. Diga, Ana Amélia. Não, eu ia perguntar só em relação a esse parque do Cocó, ele pode ser considerado o quê? Requalificação? Porque foi retirado famílias de lá e foi colocado o parque? Olha, eu diria que no caso do Parque Cocó, que eu conheci mais de perto, eu estudei em Fortaleza um tempo, e é um tempo recente, eu vivi isso muito próximo, né? Então eu posso falar com mais propriedade. Lá é uma revitalização. Do jeito que estava lá, era morrendo gente, muita gente até, por epidemias, né? Porque o local era absolutamente inapropriado. Como a extensão dele é muito grande, eu não vou dizer que em toda a extensão dele fosse um caso de revitalização. Tinha extensão que estava mais ou menos preservada e tal, só foi uma questão de preservação mesmo, uma coisa mais simples. Mas nas áreas mais críticas foi revitalização mesmo. Tá? Eu acho muito Eles próximo. tiveram muita dificuldade lá. Oi? Não, que eu acho, às vezes, confunde esses termos, né? E o que foi uma requalificação, o que é uma revitalização, porque às vezes você sabe, será que está morto mesmo aquele local? Morto, que a gente diz, é sem vida urbana. Ninguém vai lá para resolver nada. Então, o que antecede a mortalidade? É importante ler o livro lá da Jane, que ela diz isso bem claramente. O que antecede é um processo de estagnação urbana, de degradação urbana. Esse termo é muito forte, degradação urbana. Aquela área lá que eu vi falando para vocês da Santa Rosa, aqui em Teresina, é uma área que está em processo de degradação. Se não for estancado esse processo, eu diria que daqui a 10 anos lá só vai ser possível uma revitalização, porque não vai ficar ninguém. 50% já foram embora. 50% dos imóveis estão vazios. E isso é perder vida. Isso é um sintoma próprio do esvaziamento. Quem que assume? A bandidagem, né? Assuma as drogas, assuma os prostíbulos, lá está cheio de prostíbulo, e assim por diante. Né? Então, são atividades que prenunciam a degradação. Né? Aí chega um ponto que é a Cracolândia. Cracolândia não é requalificação. Cracolândia em São Paulo é revitalização. Revitalização. Teresina hoje seria uma requalificação, porque eu não diria que Teresina está morta. Nenhuma parte do centro de Teresina ainda está morta, mas se continuar, algumas partes do centro de Teresina pode morrer sim. Nos fins de semana e à noite, o centro morre, mas ainda há vida diurna. E isso é que vai segurando. Ok. Bom, o que eu estou pensando como o nosso último trabalho prático, tá? Eu estou pensando em repetir os grupos de trabalho, tá? Eu estou pensando em repetir os grupos. Eu gostei de vários trabalhos dos grupos.
nós tivemos notas díspares, ou a nota bem alta, ou nota relativamente baixa. Eu digo relativamente porque eu fui um pouco comedido com uma galera aí, né? Não quis tocar o terror, mas eu até avisei a eles especificamente, que quem está nesse grupo sabe o que eu estou falando, que na próxima nota eu não vou ser comedido, né? Eu fui comedido, porque essa história de confinamento e tal, teve gente que de fato teve dificuldade, né? Teve gente que estava no interior, não estava em sintonia, teve outros que tiveram problema de internet ou de computador, tá? Mas, enfim, já foi sendo normalizado, né? A própria Croton ofereceu atalhos para minimizar essa situação da internet, não é muito boa, mas é possível perfeitamente assistir às aulas, tá? Então, eu estava pensando no trabalho ser de grupo. E tem que ser de Teresina, tá? O que eu vou propor é justamente relativo à temática de hoje. Eu queria que você escolhesse qualquer área de Teresina, não precisa ser o centro da cidade, pode ser algum bairro, pode ser uma área do Jockey, pode ser qualquer área, para a gente montar uma operação urbana. Essa operação urbana pode ser de requalificação, mas pode ser simplesmente de manutenção, de dinamizar a área, né? Então, exemplos, eu posso pegar o eixo da Nossa Senhora de Fátima, eu posso pegar o eixo da Dom Severino, eu posso pegar aquela área em torno do shopping Riverside, porque ali começou a ser agregado muitas atividades, né? Tem cursinho, escola, restaurantes, clínicas médicas, etc. É como se fosse um centrinho. Eu posso tentar resolver aquela área, indo até a Avenida Jockey Club. Eu posso pegar o centro do bairro Vermelha, o centro do bairro Pissarra, o centro do bairro do Disseu, e posso pegar várias áreas do centro. Não, não deve ser uma área grande, deve ser uma área pequena, porque nós não vamos ter oportunidade de ir em campo. Deus me livre, não quero que vocês vá em campo. Tudo que a gente for fazer, a gente vai ter que fazer através do instrumento da internet e da nossa memória de vivência. Por isso que eu queria que o trabalho fosse em grupo, porque um ajuda o outro a rememorar e tudo mais. E o trabalho começando agora, eu posso fazer um acompanhamento do trabalho, né? Como, assim, pela minha atividade de urbanismo, e eu estou há mais tempo trabalhando, eu tenho informações mais detalhadas dessas áreas todas do que, em geral, vocês, né? Então, eu posso contribuir, posso fazer atendimento neste canal, após as aulas, eu posso fazer um atendimento, até às 10, 10h30, eu atendo o grupo, né? Atendo o grupo e vou falando, ó, a área que você escolher tem isso, tem aquilo, historicamente é assim, assado e tal. O que eu quero é que vocês cheguem, no final desse trabalho, com duas coisas. Vocês vão fazer um diagnóstico, uma análise da área, com os dados que forem possíveis, né? Mapa do Google, fotografias que a gente consiga resgatar e tudo mais, e informações estatísticas, etc. Vão fazer uma análise da área, tá? Aí, com essa análise, é um diagnóstico. E vão fazer uma proposta para a área. Nós estamos propondo para revitalizar a área, criar um calçadão, criar isso e aquilo, fazer um edifício garagem, fazer um teatro, fazer uma pracinha aqui ou ali, propor edifícios de uso misto nesta área, não sei o que e tal. Vocês vão fazer uma proposta. A proposta não vai precisar estar desenhada. Não vai precisar desenhar a proposta. Mas vai precisar escrever a proposta. Tá? Nós propomos as seguintes intervenções na área, 2 pontos. Isto, aquilo, tal. Vamos poder propor mudança de uso do solo, política de incentivos, né? Que tipo de incentivos a gente poderia propor, né? Então, para isso, a gente vai ter que, de antemão, fazer uma análise, um diagnóstico, para ver o que está de ruim naquela área, como que a gente compreende aquela área, para depois a gente ter a ousadia de fazer uma proposta. Então, eu estou lançando esse projeto ainda hoje em abril, né? É o derradeiro dia de abril, mas ainda é abril, 30 de abril.
E a nossa data de entrega provavelmente vai ser final de maio. Final de maio. Está para ser divulgada quando é a data, mas do que eu me lembro do nosso calendário é final de maio, tá certo? Então a gente tem um mês aí, né? Diga, Ana Amélia. Professor, esse grupo pode ser de 4, porque a Citra estava sozinha, eu queria botar ela no nosso grupo, que já tem 3. Eu vou abrir exceção para a Citra. Né? Ela ficou no grupo ela ficou sozinha da última vez, né? Mas ao mesmo tempo podia puxar a orelha dela, porque ela nunca veio aqui na sala de aula. Esses preços que eu não vejo. Ela disse que está com problema para dormir, e aí eu acho que é questão de ansiedade também, e ela não consegue dormir cedo, acorda muito tarde, ela não consegue essas aulas muito cedo. Não, mas isso é conversa para boi dormir. Bem, lá em Minas Gerais, ela viajou, estava 7 horas da manhã, estava acesona, e nem está frequentando o night, que não tem night funcionando. Mas tem motivações melhores. Então tem que regularizar o sono. Eu sei que existe, como se fala na Itália, uma paura, né? Está todo mundo tenso, com certo medo, tal, as mortes se multiplicando e tudo, sirene de ambulância tocando na rua. Então, isso tudo provoca, né? Mas esses encontros é até uma oportunidade da gente relaxar. Para mim, está sendo. Tá? A gente conversa tal, e a gente vai conversar mais, porque agora a gente vai ter atendimento de grupo, né? Então, um atendimento de grupo, todos os microfones vão estar abertos, aquele grupo respectivo, né? Então, eu vou até encurtar um pouco as aulas, porque eu já estive observando para frente, os tópicos que estão faltando são 6 tópicos, não são tão complexos, são tranquilos, e a gente vai dar esse tópico até 9 horas da manhã, e de 9 em diante eu vou fazer atendimento de grupo. Todo mundo atendimento de grupo. Então eu preciso que os grupos participem. 9 horas da manhã dá para a Citra participar, né? Não sei se ela acorda 11 horas, tal, qual é o horário que ela acorda, né? E ao invés dela estar ouvindo live de Marília Mendonça, que é a desgraça pura, ficar acordada, dormir mais cedo e assistir a nossa aula, tá certo? Eu estou valorizando muito quem eu vejo aqui na aula, sabe? Eu não estou esquecendo, não, de vocês, tá certo? Estão sendo meus companheiros aqui de confinamento. Os outros certamente estão assistindo aula, eu tenho notícia pelo AVA, né? E tem gente que nem isso está assistindo, né? Nem isso está assistindo. Então, como as minhas aulas estão sendo em tempo corrido, e eu estou esgotando a carga horária todinha que tem que dar, se o cara deixar acumular as aulas, vão ter que me ouvir demais, ninguém vai aguentar. Né? Eu vou ouvir 15 horas de eu falando, se eu for somar tudo. Então, vai ser uma loucura, tá? Por hoje, nós estamos encerrando, tá? Fiquem com Deus, fiquem em paz, com saúde, e, sobretudo, mais do que nunca, fiquem em casa. Obrigado e até mais. Até mais. Tchau, professor. Até mais, professor. A luz tem que estar acesa, porque senão eu fico no escuro aqui. A luz vem ali, ó, da luz pra cá. Essa claridade toda nessa janela não dá. É a luz de fundo, projeta sombra. Olha o meu rosto como está aqui. Terminou, que é o ovo.